O Falando Nisso Band está no ar. Montadoras veem melhora na produção e vendas. Apesar do desempenho positivo, o setor teve retração de 3% em vendas em relação a agosto. Serasa alerta para golpes mais comuns na internet. O Instagram oferece um caminho no aplicativo para recuperar a conta invadida. E se ainda assim não conseguir recuperar o perfil, o jeito é buscar uma solução na justiça. Venda de carne moída terá novas regras. Uma delas determina que a carne deve ser embalada imediatamente depois que for moída. E mais, cada pacote não pode passar de 1 quilo. Robôs revolucionam cozinhas nas redes de fast food. O robô consegue pegar o alimento armazenado, temperar e fritar asinhas de frango, batatas fritas e outras comidas de forma autônoma. E nossa conversa hoje é sobre complexos e autoestima. Sexta-feira, dia 7 de outubro, o Falando Nisso Band está começando. Eba, boa tarde pra você. Boa tarde, minha amiga. Sextou, meu amigo. Sextou. Boa tarde, boa Sextou tarde. diferente. Estaremos segunda-feira com um cenário novo, né, amiga? Oba! Estamos na fase de mudança. É, a aí, gente né? tem surpresas vindo por aí, por isso que a gente tá num local diferente hoje. Coisa boa, né? Mas olha, a gente começa com aquela mensagem pra você. Pra você que dá o amor e não recebe. Você vai continuar amando. Porque ao escolher não dar amor, a gente vai descer, sabe aquele degrau que a gente já tinha conquistado? É, exatamente. Não se piore por causa de alguém, né, do outro. O seu sorriso e a sua simpatia podem ser o único carinho naquele dia para quem cruza o seu caminho. Especial pensar isso, né? Bom, hoje é um dia especial também porque a gente vai anunciar a ganhadora do kit Polipet. Oba! E a sortuda, então, coloca pra gente aí, Koala. É a Amélia Caetano. Parabéns, Amélia. Seguiu todas as regras certinho. Só retirar na Band, então, nossa produção vai entrar em contato com você. Parabéns, Amélia! Participe mais também com a gente, sempre no Falando Nisso, tá? A gente sempre traz prêmios. Bom, o tema do nosso programa hoje é sobre complexos. Sabe quando a gente acaba se comparando com alguém ou, de repente, alguma situação também, né, amigo? Difícil, né? Acho que todo mundo tem algum complexo, né? Então, para falar sobre esse assunto, a gente recebe o Gabriel Maia, que é psicólogo. Boa tarde, Gabriel. Seja bem-vindo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. A gente já começa com uma pergunta que é... como nasce o complexo de inferioridade nas pessoas, Gabriel? Acho que a gente pode começar lá desde a infância. Eu acho que qualquer tipo de complexo, gente, ele parte de comparação. Então, nossos pais, principalmente lá, quando a gente está bem pequenininho, nasquelas coisas mais triviais da vida, coisas mais que parecem bobas, eles começam a comparar, ou entre irmãos, ou entre colegas. Então é o famoso, olha, o seu amiguinho consegue acordar e você não consegue. Olha, o seu amiguinho come bem e você não come. Então, a partir dessas comparações, a gente aprende a se comparar com os outros. E aí a gente tem uma gama imensa de comparações que a gente pode fazer. E a gente leva isso pro resto da vida, né? Vamos combinar, muitas gente? vezes é. Eu tô com 40 anos, me pego às vezes me comparando também. Você vê? Sim, sempre tem alguma situação em que você fala, poxa vida, poderia ser assim comigo também. Também. De forma diferente. É verdade. Nós somos injustos com a gente mesmo. O tempo todo, Não quase, viu, gente? Já vai pegando todo esse... Vamos participar com a gente mandando mensagem, mas pega toda essa informação também. Fala um pouquinho sobre os adolescentes. Eu sei que o Gabriel atende muito adolescente, né, no dia a dia. E eu sei que nesse momento também é um momento muito delicado, com essa questão de comparar, com essa questão de complexos, né, Gabriel? Sim. Eu considero que principalmente as redes sociais são uma armadilha muito apetitosa para o adolescente. Porque ali vai ser uma briga para mostrar quem tem a vida mais perfeita. Quem tem o corpo mais bonito, quem tem mais dinheiro, quem tem mais conquistas. E nessas pessoas vão se perdendo, porque elas não vão sabendo da verdade. Então elas vão olhando essa superfície, e essa superfície sempre é muito bonita. E essa superfície sempre bonita pode fazer você achar que você não é tão bonito, que as suas conquistas não são tão boas. Então, assim, pro adolescente, ainda mais está numa fase de desenvolvimento, ele tá a construção de self, de identidade. Então é muito importante ele trabalhar justamente quem sou eu, quem é o outro. Então essa coisa de se comparar é muito perigoso em qualquer idade. Agora, Gabriel, para os pais, o papel dos pais nessa fase é muito importante, né? Muito. Como eles podem ajudá-los? Eu acho que a dica número 1 para os pais é
e não é fácil essa dica, por isso que eu dou só ela. Não compare seus filhos com ninguém. Ótimo. Eles são eles nasceram de um jeito, eles foram criados de um jeito. Até irmãos, né? A gente julga. Não, mas são gêmeos, mesmo pai. Um bom exemplo. 2 cérebros diferentes, 2 criações diferentes. O olhar da mãe para um e para outro é diferente. Sim. E isso você já vai ensinando uma coisa ou outra. Olha só que coisa, eu nem imaginava, né? Perguntinha chegando pra gente de vídeo também, bora conferir a primeira. Olá, boa tarde, meu nome é Fernanda e eu gostaria de saber como nós podemos identificar um possível complexo de inferioridade. Obrigada. Perfeito. Como identificar então esse sinal de uma pessoa complexada? Acho que é uma pergunta difícil porque depende do complexo. Então, mas se a gente for falar de uma forma mais generalista, é aquela pessoa que fixa em determinadas coisas, é a pessoa que principalmente tem a comparação como base de tudo. Então ela só vai ter uma medida se ela se comparar. Então, eu acho que é por aí. Perfeito, viu? Vamos agora de notícia. Aliás, nesse caso, amiga, uma boa notícia, a indústria automobilística voltou a pisar no acelerador. Que bom, né? Isso é ótimo, principalmente para a nossa região, que tem muitas empresas também nesse setor. A produção e vendas engataram uma segunda marcha e você vai ver na reportagem da Maiara Bastianello. Na loja de carros do Paulo, a procura por modelos novos cresceu no mês passado. Tanta procura, deu uma melhorada também nas vendas. Mas ainda não foi o que a gente esperava de reflexo positivo assim, no efetivo, vamos dizer. Apesar do desempenho positivo, o setor teve retração de 3% em vendas em relação a agosto. A gente teve uma queda do salário médio durante os meses da pandemia. E taxa de juros. A taxa de juros subiu para a gente segurar capitais aqui no Brasil e isso prejudica os financiamentos. Outros fatores também influenciaram os baixos números do setor, como o encerramento de fábricas no Brasil, as altas do dólar e da inflação e a escassez de chips e de semicondutores usados na produção de automóveis. Dados de uma consultoria global mostram que somente este ano, montadoras da América do Sul cortaram a produção de cerca de 3 milhões de veículos por falta destes materiais. Cenário que elevou os preços dos carros novos. Agora, o suprimento de peças está voltando ao normal, o que deve ajudar o mercado. A gente tem a ideia de que vai crescer mais no ano que vem, mas ainda a gente não alcança os volumes que teve em 2019, por exemplo. Mas uma hora vai alcançar, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Agora um alerta para você que usa muito, mas muito mesmo, o celular, né, amiga? Exatamente. Atenção para não cair nos golpes mais comuns do Instagram. O alerta é da Serasa. A Tayla é influenciadora digital. Ela usa o Instagram para trabalhar e teve o perfil hackeado. Por 2 meses, não conseguiu acessar a conta. O alerta da Serasa vem para que pessoas como a Tayla não sejam vítimas de criminosos. 3 golpes têm tirado a tranquilidade dos usuários. O do perfil verificado, quando os bandidos se passam por uma empresa que faz verificação de conta. O do perfil hackeado, em que os criminosos criam uma conta falsa ou invadem uma real para vender produtos que não existem. E o golpe da falsa promoção, no qual os fraudadores copiam as contas originais para divulgar sorteios e promoções, enviando links para os seguidores com o objetivo de roubar dados pessoais. O Instagram oferece um caminho no aplicativo para recuperar a conta invadida. E se ainda assim não conseguir recuperar o perfil, o jeito é buscar uma solução na justiça. Alguns usuários recebem a comunicação da plataforma em que não foi possível checar ali a autenticidade e aí não funciona e aí também dificulta a recuperação. Nesses casos, a gente recomenda que se faça a comunicação via advogado à empresa ou que ingresse com uma ação judicial para a recuperação. Tá dado alerta aí para você então, viu? Daqui a pouquinho a gente comenta sobre a venda de carne moída que vai ter novas regras. E você vai conferir também as dicas do Dr. Marcos Massal da Polipet com o meu amigo bicho. Não saia daí. Você já ouviu falar sobre lágrima ácida? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso no meu amigo bicho.
Já estamos de volta com o Falando Nisso, hoje falando sobre complexos de inferioridade. Está aqui com a gente o psicólogo Gabriel Maia, tirando todas as dúvidas. E você também pode mandar a sua dúvida ou o seu depoimento pelo WhatsApp do Falando Nisso, né, amigo? Qual é? 997167989, pode mandar. Mas antes de voltar para a conversa, vamos ver a dica do Dr. Marcos Massal, que ele separou para a gente no Meu Amigo Bicho. Olá, hoje nós vamos falar sobre lágrimas ácidas. Você já ouviu falar sobre isso? Normalmente a lágrima ácida, ela apresenta sintomas quando tem um excesso de produção de lágrimas, né? A gente vê principalmente naqueles cachorros de pelo claro, né? Onde a lágrima escorre pela pelagem, né? Acaba formando aquelas manchas escuras, né? Que são difíceis de tirar. O excesso de lágrimas, ele acontece principalmente naqueles cães de pelo longo, né? O pelo ele cai sobre o olho, acaba causando irritação. Muitas vezes acontece de ter pelos da pálpebra fora da posição que ficam encostando na córnea, isso causa irritação. Muitas vezes também aquela drenagem que ocorre normalmente da lágrima não acontece, porque a drenagem fica com abertura muito pequena, o excesso acaba escorrendo para fora do olho, causando aquela mancha, né, por causa do escorrimento daquela lágrima, né? Então, o que acontece nesses casos é que tem um sintoma assim, visual bastante grave, né? Normalmente não causa tanto problema, né? A não ser que o excesso de lágrima acabe formando irritações na pele, né? Essa irritação vai causar feridas na pele perto do olho, isso pode levar a infecções mais sérias, né? Hoje em dia existem produtos, né, que a gente pode utilizar para fazer a limpeza da pelagem, né? São produtos específicos para cães, né? Outra recomendação, às vezes, é mudança de alimentação, usar uma ração que ajude a prevenir esse problema, né? O veterinário ele deve fazer um exame, né? Detectar exatamente o problema e fazer a solução do problema adequadamente, né? Muitas vezes é preciso também cirurgias para corrigir esse problema, né? Mas isso quem vai determinar é o veterinário através do exame ou exames complementares, né? Essa foi a nossa dica sobre lágrimas ácidas nos cães. Até a próxima! É isso, gente. O Dr. Marcos Massal volta então na próxima sexta-feira, tá bom? Agora a gente volta a falar sobre o nosso assunto do dia, que já está rendendo bastante pergunta. A gente vai ver mais uma perguntinha de vídeo. Olá, meu nome é Márcia e eu gostaria de saber se complexo de inferioridade pode virar depressão. Muito obrigada. Poxa, depressão pode chegar nesse ponto? Pode. Sério? A pessoa com depressão, ela começa a deixar de fazer certas coisas. Se eu tenho esse complexo de inferioridade, eu vou sempre me comparar de forma a me depreciar frente ao outro. Então, pode ser que eu comece a não querer ir mais nos lugares que eu ia. Eu começo a recusar convites. Eu começo a me esquivar das coisas. Para quê? Para evitar o desconforto. Para evitar eu entrar em contato com esse meu complexo, com essa minha autoimagem. Então, sim. Esse processo, com o tempo, ele pode vir a se tornar uma depressão. Por exemplo, se é apenas um complexo de inferioridade, consigo tratá-lo com as sessões, com o psicólogo, tudo. Entrou numa depressão, geralmente aí já tem que entrar com algo mais profundo, Gabriel? Nem sempre. Eu acho que cada caso é um caso. Eu tenho pacientes que com algum processo de depressão que só com o processo terapêutico eles conseguem evoluir. E outros não. Outros você entende que o medicamento tem que ser um tratamento combinado, que a gente fala. Que até a terapia ela vai caminhar melhor com o medicamento e vice-versa. Gabriel, não tem como a gente falar de complexo e não falar sobre a nossa relação com o corpo, com a nossa aparência, né? As cobranças para ter esse corpo perfeito que a gente vê nas redes sociais, essa super exposição que a gente acaba tendo por ali. A gente já falou sobre filtros. Sim, filtros. Nossa, que as pessoas usam muito e não conseguem nem postar sem o filtro, né? Essa necessidade, né? Isso pode piorar também através dessa relação com rede social. Isso acho que interfere diretamente na nossa autoestima. Nossa autoestima, eu brinco que se a gente fosse um prédio, a gente é a estrutura do prédio. Sem a autoestima, a gente não vai caminhar muito bem na nossa vida. Então, assim,
se o tempo inteiro eu ficar nessas relações, a gente pode até chamar de tóxicas, né? De o tempo inteiro ficar em atrito com essas comparações e tudo, isso vai bater diretamente com o que eu acho de mim mesmo, com o valor que eu tenho pra mim. Se eu me amo ou não me amo, se eu me acho uma pessoa que tem valor ou não tem valor. Então, focar mais no nosso progresso, na nossa caminhada, pode ser o começo da gente ir se desgrudando dessas questões que fazem mal pra gente. Gabriel, a gente está até mostrando algumas imagens para ilustrar esse momento, Sim. falando sobre a questão do espelho com a nossa autoaceitação, né? Perfeito. Em alguns momentos, isso pode se tornar até um distúrbio alimentar. Sim, distúrbio até de imagem, né? De imagem, exatamente. É que dentro dos distúrbios de alimentação existe o distúrbio de imagem, né? Que é quando a pessoa, quando ela se vê no espelho, ela não se enxerga de uma forma real. Ela se enxerga de uma maneira distorcida. E está totalmente direto a isso, né? Se eu tenho pais, por exemplo, muito preocupados com a estética, eu vou ter filhos preocupados com a estética. E se eu sou muito preocupado com a estética, eu vou acabar pegando bases externas para eu construir a minha. Sim. E nessa, se eu não gerar um equilíbrio nisso, porque assim, tudo é imitado, gente. Nada é, né, 100% autêntico. Mas tem que ter um equilíbrio entre o que é você e o que é o outro. Acho que a gente precisa pensar um pouquinho, então, como melhorar essa autoestima. Exato. De maneira prática. Autoestima é uma construção social. Então, se eu cuidar, por exemplo, das minhas relações, se eu estar num ambiente saudável, o que é um ambiente saudável? Acolhedor, afetuoso, onde eu me sinto bem-quisto, eu me sinto parte daquilo. Isso vai ter um impacto enorme na minha autoestima. As pessoas, elas confundem autoestima com ser bonito. É verdade. Ou ser bonita. É Não. muito mais que isso, né, Gabriel? É muito maior do que isso. Claro, se você se acha bonito, as pessoas te acham bonito, bonitas, pode facilitar você se achar bonito. Só que isso só não é suficiente. Outros cuidados que você tem que ter na sua vida, como cuidar das suas relações, cuidar da sua higiene pessoal. Então, assim, uma série de fatores, esse combinado formam o que a gente chama de autoestima. Talvez peneirar pessoas que estão hoje na sua vida, mas que não te fazem bem, te deixam sempre para baixo. Que alimentem isso vale. esse complexo. Para amigos no trabalho, pessoais, às vezes porque até acaba acontecendo isso, né, amiga? Sim, com certeza. Infelizmente, a gente acredita que a pessoa é amiga e não é, na verdade, né? Olha, interessante que o pessoal tá mandando um monte de recadinho. Vou segurar aqui, mas a Regina de Taubaté já adiantou um pouquinho a nossa notícia de hoje. Que ela comentou assim, olha, que ela realmente prefere não comprar carne moída que já vem embaladinha. Que ela não sabe a procedência, quanto tempo tá ali, né? E como realmente, foi embalada, né? Sim, todo o processo. Então a venda de carne moída realmente vai ter novas regras a partir do mês que vem. O Ministério da Agricultura diz que é apenas uma atualização por causa de novos processos de produção e também de industrialização. Ela costuma ser o item mais pedido nos açougues e no balcão dos supermercados. Eu compro toda semana praticamente carne moída. Porque é fácil de fazer, mais prático. Um pouquinho, hoje você faz um pouquinho, amanhã você faz um pouquinho. A partir de 1º de novembro passam a valer novas regras para a venda do alimento. Uma delas determina que a carne deve ser embalada imediatamente depois que for moída. E mais, cada pacote não pode passar de 1 quilo. Essa restrição deve ajudar na fiscalização e na conservação do produto. Um aviso na prateleira terá que mostrar o percentual de gordura, que não pode ser maior que 15%. O produto deverá ser mantido entre 0 e 4 graus e a carne moída congelada a temperatura máxima de -12. A carne não poderá sair do equipamento com temperatura acima dos 7 graus e deve ser resfriada ou congelada imediatamente. A nova norma manteve restrições anteriores. Continua proibido usar carne industrial de ossos ou de miúdos, mas passou a permitir a venda de carnes moídas de outras espécies, além da bovina. Açougues e mercados não são obrigados a declarar qual corte utilizado quando o produto for exclusivamente de massas musculares. O comércio tem 1 ano para se adaptar às novas regras. Música no podcast. Isso. Então, conhecimento é algo vasto. Ou seja, se atualizar, ter... Está sem um retorno. Ter o quê? Estímulo para... Perfeito, gente. Estamos comentando aqui, a Agnes aproveitando para falar, né, gente? Não, a gente estava num bate-papo falando sobre autoestima. Não, é que o tema de hoje acaba acontecendo isso, né? Intriga, porque mexe com todo mundo mesmo. Então, olha, segura um pouquinho que no próximo bloco a gente vai conferir que os robôs estão revolucionando cozinhas. Nossa, já pensou nisso? A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.
De volta com o assunto de hoje, complexos. E agora, a nossa querida astróloga Jéssica Orbolato, ela vai comentar sobre complexos dentro de cada ano de nascimento. Olha que interessante, amiga. Quero ver. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida. Vou aproveitar hoje que estamos falando sobre os complexos e contar para vocês um pouco sobre algumas pessoas nascidas nos mesmos anos que podem trazer complexos muito parecidos, olhando o mapa astral. Então, quem nasce, por exemplo, do ano de 77 até o ano de 84, são pessoas que têm uma ferida na alma relacionadas ao próprio corpo. São pessoas que têm uma ferida na alma relacionadas também à autoestima, à vida financeira. Então, elas podem ter complexos um pouco maiores relacionados a tudo isso. Assim como, seguindo esse ciclo, os nascidos de 85 a 88 podem ter uma ferida na alma muito mais relacionadas, complexos relacionados ao intelecto, à inteligência, pessoas que não se sentem tão capazes de aprender, de ensinar, de trocar, sendo que é justamente o que elas tanto vêm aprender a trazer para o mundo. Os nascidos, por exemplo, entre o ano de 89 e o ano de 91, já podem trazer complexos e questões relacionadas à mãe, à família, ao pertencimento, que vêm aprender a curar para trazerem um pouco mais do afeto para o mundo. E por último aqui, mas não menos importante, a gente vai entender que os nascidos entre 92 e 93 podem trazer um complexo relacionado à síndrome do impostor, a síndrome da impostora, de pessoas que tenham aí alguma história, alguma questão mais desafiante com o pai e por isso não sentem tanta coragem, podem também ter uma ferida com a autoestima, que vem aprender a curar para trazer literalmente a tua confiança e a tua coragem para o mundo, a auxiliar outras pessoas que tenham uma ferida parecida com essa que se manifestaram na vida delas, a avançarem, assim como elas conseguiram avançar. Até mais. Jéssica, querida, muito obrigada, viu, pela sua participação. Olha, acabou de chegar uma perguntinha falando exatamente sobre o nosso tema do dia, que são os complexos de inferioridade. Aí, Luquinhas, o Carlão, lá do bairro Capoava, escreveu o seguinte: quando eu era criança, eu morria de vergonha da minha casa, na época muito simples, apenas nos tijolos, muito feia mesmo. Tinha muito complexo de inferioridade por esse motivo, tanto que sempre mentia. Tadinho, gente, onde morava, olha que ponto chega, né? E nunca convidava meus coleguinhas da escola para irem na minha casa. Depois de adulto, percebi que tudo isso é uma grande bobagem. E realmente, né, Gabriel? Acho que muito vai de como lidaram com isso na época com ele, né? É verdade. Como a própria família lidou com ele com essa ideia de ter vergonha da própria casa. E eu também coloco uma responsabilidade na nossa cultura. Nossa cultura, ela segrega, né? Ela vai discriminando, ela vai colocando na periferia coisas que não são normais ou coisas que são diferentes da maioria. E aí a gente gera uma situação dessa de comparação que faz a pessoa se sentir inferior e não tem nada a ver. É o complexo social que a gente quer abordar com vocês aí em casa também, né? Muito isso. A pessoa que às vezes até tem um estudo que de repente não conseguiu por N motivos, inclusive por trabalho, por necessidade. Sim, por necessidade. E ela se sente menos que outras que têm um diploma, por exemplo, Gabriel. Se você for pegar líderes de empresas, eles estão muito mais preocupados com números imediatos do que com as pessoas. Eles estão mais preocupados com o rendimento anual do que com a carreira de alguém. Então, acho que todos esses pontos que vão se tornando culturas dentro das empresas e nos ambientes sociais vão se projetando, acaba que a gente vai se sentindo mal, mesmo com uma série de repertórios, mesmo com muitos estudos, graduação, pós-graduação, mas, de novo, isso não significa muita coisa se eu não lido bem com tudo isso. Então, como a gente lida com as coisas que vão acontecendo é o que vai diferenciar se aquilo vai ser saudável ou se vai ser prejudicial. Perfeito, Gabriel. A gente vai dar uma paradinha agora, porque está chegando a previsão do tempo. Hoje é sexta-feira, tá um ventinho gostoso, né, amigo? Tá mesmo. Vamos saber como fica a previsão para hoje e os próximos dias. Oi, Amanda, boa tarde.
Olá, muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A frente fria segue avançando, associada ao ciclone extratropical. E durante esta sexta-feira tem previsão de chuva em toda a região, inclusive com potencial para temporais. Uma chuva que deve vir acompanhada por descargas elétricas e principalmente ventos fortes. Em áreas do Vale do Paraíba, rajadas que podem ultrapassar até mesmo 70 km por hora, não se descartando o risco de transtornos. Hoje, a temperatura máxima deve chegar aos 27 graus em Lavrinhas, calor em Caraguatatuba com máxima de 29 graus. Em São José dos Campos tem previsão de chuva, pancadas acompanhadas por trovoadas, temperatura de 26 graus. Amanhã sábado, tempo firme, máxima de 28 graus, mesma temperatura no domingo, mas no finalzinho do dia, novas pancadas de chuva por conta da chegada de outra frente fria. Com relação ao litoral norte de São Paulo, ondas de 1 metro de altura e ventos que podem alcançar pelo menos os 50 km por hora. Ai, meu Deus, eu quero calor. Também. Quero calor. Cadê o calor, né, gente? Mudar um pouquinho o assunto aqui, porque as redes de fast food, elas começaram a viver uma revolução com os robôs que ganham, minha amiga, cada vez mais espaço nas cozinhas, sabia? Curioso e às vezes também preocupante, né? Sim. Será que a batata frita que você come é feita por humanos ou por robôs? Isso já é possível e Eduardo Barão conta pra gente. Corta, descasca, tempera e cuidado para não queimar. São várias etapas para ser cozinheiro razoavelmente decente. Nas redes de fast food, eles já estão ganhando espaço. Esse robozinho aqui é chamado de Wingman, no bom português, um braço direito. Mas ele promete muito mais do que isso. Vai colocar a mão na massa e preparar toda a comida num sistema de fast food. O robô consegue pegar o alimento armazenado, temperar e fritar asinhas de frango, batatas fritas e outras comidas de forma autônoma. E o Wingman já tem concorrente. Essa empresa de robótica da Califórnia desenvolveu o Flip com as mesmas habilidades, o que promete ser uma boa disputa pelo título de Masterchef dos robôs. A chegada dos chefes robôs diminui as vagas de emprego. Especialistas do setor garantem que se trata de um movimento sem volta, que deve fazer com que as cozinhas inteiras sejam tocadas por máquinas. A gente volta agora a falar com uma dica, na verdade, muito importante que o Gabriel vai deixar pra gente. A gente já deu algumas orientações, né, Gabriel? Como melhorar a nossa autoestima, a nossa aceitação. Tem alguma que você acha que é mais importante que a gente deve fazer esse exercício? Eu acho que seria interessante para as pessoas pensarem assim. Se a gente for se comparar, é melhor que a gente compare o nosso próprio progresso. O que seria isso? Comparar o eu de hoje com o eu de ontem. Assim você vai ser mais justo com você e você vai ter uma medida mais real se você progrediu ou não, em qualquer assunto da vida. É isso, Gabriel, muito obrigada. Só um pouquinho, se a pessoa, por exemplo, se compara e vê que realmente já foi um pouco melhor daquilo que ela tá, como usar isso como um incentivo, ao invés também de uma pedra de tropeço? Isso, depreciar. Muitas vezes a própria consequência do progresso vai ser motivá-la a fazer mais. Então é fazendo e vivenciando a experiência que vai dar motivação para ela fazer de novo. Tá certo. Agora sim, amiga, perdão. É que eu imaginei isso porque... A gente tem tempinho, né? Deu certo. Para fazer uma última pergunta. Obrigada, Gabriel, pela sua participação. Valeu. Até a próxima, obrigado, viu? Gente. Obrigado a vocês. Valeu, Gabriel. Obrigado mesmo. Viu? Aliás, olha, segunda-feira tem estreia no programa de uns parceiros incríveis. Uau. E a gente vai conhecer, então, a doutora. Olá, eu sou a Marcele Sá, cardiologista e diretora técnica do Hospital Pio XII. Na próxima segunda, estarei no programa Falando Nisso da Band, falando sobre saúde, sobre os recursos e métodos diagnósticos que o Hospital Pio XII oferece a toda a população e sobre toda a estrutura que o hospital disponibiliza como referência em oncologia e também em cardiologia na região do Vale do Paraíba. Até lá! A gente encerra agora o Falando Nisso. Muito obrigada pela sua companhia e voltamos na segunda, né, amigo? Pois é, amiga. Uau. Foi diferente. Segunda-feira vai estar mais diferente ainda, viu? Beijo pra vocês. Amanhã eu tô no Manhã na Band, viu? Espero por vocês 10 horas da manhã. Tchau, tchau.